Olá, sou a professora Daniele Costa e hoje estudaremos juntos a classe gramatical do verbo. Vamos iniciar com essa tirinha que vocês estão vendo aí na tela e, consequentemente, a partir dela nós vamos fazer uma contextualização e iniciarmos aí esse conteúdo, ok? Vamos lá. É a tirinha do Calvin. Ei, pai! Eu adivinho qualquer número que você pensar. Pense em um número. Pronto, pensei. Por acaso é 92.376.051? Puxa, é mesmo. Peraí, você está só querendo se livrar de mim, não é? Não, você é telepata. Vai falar para sua mãe. Observaram aí a leitura? O que nós podemos contextualizar dessa pequena tira? Dois personagens, o filho e o pai. E vendo o todo, observamos que o filho, ele quer atenção. Atenção de quem? Atenção do pai. Só que o pai, ele está lendo e ele quer sossego, ele quer dar atenção para um ser, mas não é para o filho dele, certo? É tanto que no segundo quadrinho, ele já volta para o texto. E aí o Calvin, ele começa a deduzir que o pai não quer dar atenção, não é? Muito bem, esse é o contexto aí da tirinha. Eu quero que vocês foquem no primeiro quadrinho. Observem aí o primeiro quadrinho. E nós vamos destacar aí a palavra pensar. Ei, pai, eu adivinho qualquer número que você pensar. Pense em um número. Muito bem. Observamos que esse verbo pensar, aparece duas vezes aí no contexto, de duas formas diferentes. E continuando o diálogo, na fala do pai, ele também vai aparecer. E se nós observarmos com cuidado, vai aparecer de uma outra maneira, certo, gente? Essa palavra pensar é um verbo. E o conceito de verbo que vocês estão observando aí na tela diz o seguinte, que é toda palavra variável, que exprime uma ação, um estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza, ou fenômenos meteorológicos. E essas ações, esse estado, essa mudança de estado, tem que estar situado em um determinado tempo. Aí voltando, vamos voltar para a tirinha. Pensar. Pensar é uma ação, certo? Então, nós vamos já classificar, conforme o conceito de verbo, que ele está pedindo, até mesmo está ordenando o pai a pensar. E há uma mudança dessa forma, tanto morfológica quanto em quem está falando, certo? A partir do momento, observem, quando o pai fala pensei, nós já podemos concluir que esse verbo pensar, ele já está conjugado. E é sobre isso que nós vamos falar, turma, hoje. Esse conceito, essa mudança que ocorre, o porquê que o verbo, observem aí o conceito novamente, o porquê que ele é essa palavra variável. Variável lembra do quê? Mudanças, não é? Então, o verbo ele vai ter mudanças dependendo do tempo que ele está conjugado e da pessoa que ele está se referindo, certo? Então, o nosso conceito ele é bem simples, bem claro, que o verbo é toda palavra que vai exprimir uma ação, no caso da nossa tirinha, de pensar é uma ação, ou um estado, nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho sobre o estado, ou sobre essa mudança de estado, ou então um fenômeno meteorológico. E sempre essa palavra ela vai estar situada num determinado tempo. Ok? Vamos em frente. Nós temos aí, o conceito diz que o verbo é uma ação. Então, observem aí no exemplo seguinte. Os alunos leem
a avaliação. Onde é que está esse contexto? Ele é uma ação, ele é um estado, ele é um fenômeno da natureza, ou ele é uma mudança de estado? Pense aí um pouquinho. Isso mesmo, é uma ação. E qual dessa sequência, qual é a palavra que está indicando para nós que é a ação? Lei. Então, encaixamos aí dentro do conceito de verbo que ele exprime uma ação. Agora, observamos o outro exemplo. Os alunos estavam preocupados com a nota da avaliação. Nesse segundo exemplo, a gente observa um estado. Não é uma ação, é um momento que pode ser, em outra situação, ser revertido. A palavra estavam preocupados está dizendo o momento daquela situação que eles estão preocupados com a nota. Então, aqui, estavam, está no plural, porque é os alunos, certo? E é o estado como eles estão, ok? Próximo exemplo. Os estudantes tornaram-se médicos. Aqui nesse exemplo, a gente vê uma mudança. Mudança de quê, professora? Antes de ser médico, eles eram o quê? Estudantes. Formaram-se, chegaram no final do curso e agora eles são médicos. E o verbo nos diz essa mudança. Os estudantes tornaram-se médicos. Aqui nós temos uma mudança de estado. Próximo exemplo. Chove em Manaus. Nós temos uma ação. Mas essa ação, ela não é praticada por ser humano. Ela é praticada pela natureza. Então, voltamos lá para o conceito de verbo, que verbo é toda palavra que expressa ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza ou fenômeno meteorológico situado num determinado tempo. Isso é muito importante nós sabermos, porque esse conceito vai nos acompanhar até a última aula de verbo. E professora, como é que está agrupado os verbos? Os verbos estão agrupados em 3 conjugações. E como é que nós vamos saber? Muito simples, turma. Nós temos 3 conjugações verbais. A primeira, terminada em ER. Observem aí na telinha de vocês. A segunda, terminada em ER, os verbos terminados em ER. E a terceira, os verbos terminados em IR. Observe que na primeira conjugação, nós temos como exemplo cantar, falar, pensar, amar. São verbos de primeira conjugação. Nós temos que olhar a terminação dela e observe que temos aí, todas elas terminam em AR. Assim, consequentemente, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Vender, ler, saber são de segunda conjugação porque terminam em AR. E a terceira, dormir, sorrir, partir, são de terceira, pois terminam em IR. Feito essa classificação das conjunções, tem um detalhe. Nós temos na língua portuguesa o verbo pôr e os seus derivados. Deixa eu só passar aqui. O verbo pôr e os seus derivados. E o verbo pôr, pelo que nós observamos, o verbo pôr termina em OR. E aí, professora, vocês me perguntam, qual é a conjugação desse verbo se a senhora mostrou que há 3 conjugações e dessas 3 conjugações nenhuma termina em OR? Muito simples, gente. Essa é uma explicação histórica. O pô do português arcaico era poer. E, consequentemente, quando passou para nós, esse ele foi tirado. Tá? Então, ele vai ser classificado como verbo de segunda conjugação. Retornando o que eu falei, o verbo pôr pertence à segunda conjugação devido ao contexto histórico, que do português arcaico, ele era escrito como poer. Quando houve a transformação para o nosso português brasileiro, ele veio sem o E. E aí nós classificamos o verbo pôr como de segunda conjugação. Não somente o verbo pôr, isso é bem
Isso tem que ser bem claro, não somente o verbo pôr, mas os seus derivados, repor, compor, impor, todos eles serão de segunda conjugação. Nós temos aí, especificando para nós na tela, que dessas conjugações nós vamos ter a estrutura morfológica do verbo. O que é essa estrutura morfológica do verbo? São os morfemas. E o que é morfema, professora? É a parte significativa da palavra, é a unidade significativa da palavra. No caso aqui, o verbo amar, vender e partir. Observem que está distribuído. O radical é o morfema, ele é a menor unidade dessa palavra, AM é o radical, ved é o radical e parte é o radical. Então, são partículas. E essas partículas são morfemas. E esses morfemas vão nos dar um significado da palavra. Vogal temática é a vogal que vai nos dizer em que conjugação o verbo está conjugado. Então, no caso, o A, primeira conjugação, o E, segunda e o I, terceira, como nós já vimos. Aqui do lado, nós temos a desinência. E a desinência, turma, ela está dividida em duas. Para o primeiro momento, a gente pode observar que essa desinência aqui, R, ela é desinência modo temporal. O que é isso, professora? Desinência modo temporal. A desinência ela vai especificar para nós se o verbo está conjugado ou se ele está na forma dele primitiva do infinitivo. No caso aqui, ele está na forma do infinitivo. Todos os verbos que aparecem aí na tela, amar, vender e partir, esse R indica que eles não estão conjugados, estão na sua forma primitiva. Ok, vamos lá. Locução verbal. O conceito de locução verbal. A locução verbal ela é formada por dois verbos, sendo um principal e o outro auxiliar. O verbo auxiliar ele apenas vai ajudar na conjugação do verbo principal, pois é no principal que nós temos o significado da ação ou do estado, ou então da mudança de estado, ok? Então, a locução verbal ela vem trazendo dois ou mais verbos na sua sequência. Mas isso não impede de colocarmos apenas um verbo nesse contexto, como é o exemplo aí embaixo. O técnico mudará o time. O técnico vai mudar o time, dá a ideia de tempo futuro, assim como, utilizando apenas um verbo somente, o técnico mudará o time. Ok? Então, a locução verbal ela vai trabalhar com dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e o outro principal. Elementos estruturais do verbo. Hoje, nós vamos estar, além de verificando o que já foi visto do conceito de verbo, os elementos estruturais também, eles são muito importantes, principalmente para a conjugação. E quem são esses elementos estruturais do verbo? Radical, vogal temática, tema, as desinências, que estão divididas em duas, modo temporal e número pessoa. O radical, ele é a raiz do verbo, é ele que nos informa o significado daquele verbo. A vogal temática vai nos indicar se o verbo está na primeira ou na segunda, ou então na terceira conjugação. O tema vai ser a união do radical com a vogal temática. E as desinências, elas vão nos indicar se o verbo está no presente, ou no pretérito perfeito, ou pretérito imperfeito, ou pretérito mais que perfeito, ou futuro do presente, futuro do pretérito do modo indicativo, ou então dos modos subjuntivos. Presente subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo, e assim sucessivamente quando houver também gerúndio, particípio, que será falado em outras aulas próximas. Mas o que nós temos que sabermos nesse momento? Quem são os elementos estruturais do verbo? Quem são os morfemas que compõem o verbo? São esses aqui que nós estamos vendo aí na tela. O radical, a vogal temática, o tema e as desinências. E nós vamos focar nisso nesse momento. Aqui vocês estão observando
a tabelinha das desinências número pessoas. Observe que na primeira coluna nós temos o número singular e plural, as pessoas do discurso, que elas são cruciais, e, consequentemente, gente, nós temos aí todos os tempos verbais, presente, pretérito, futuro, e cada um, em particular, tem as suas desinências números pessoas. Essa tabela vocês vão estar se guiando para fazer as conjugações, para saber em que pessoa o verbo está conjugado. Elas vão os orientar. A tabela seguinte é a tabela das desinências modo temporais. Observem que nós temos o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo e os tempos verbais, as conjugações e as desinências que vão indicar para nós, ao vermos o verbo ou conjugando o verbo, em que tempo esse verbo se encontra. E é sobre isso que nós vamos explorar mais um pouquinho. Observem aí presente do indicativo. Vamos começar pelo presente do indicativo. Estaremos analisando o verbo amar, vender e partir, porque são verbos regulares. Para esse primeiro momento, nós vamos estar trabalhando com verbos regulares. Em uma outra situação, num outro momento, nós vamos estar vendo os verbos irregulares. Nós vamos ter uma aula só de verbos regulares e irregulares. Mas nós precisamos detectar os morfemas, os elementos estruturais. E cada tempo verbal, nós temos que sabermos que tem sua particularidade. Por exemplo, o presente do indicativo, ele vai ter essa particularidade. Olhe aí na tela. Ele não tem desinência modo temporal. Mesmo se for, olha só, o verbo vender, que é de segunda conjugação, ele não tem, é uma particularidade dele. Não tem desinência modo temporal, é nula. Observaram? Agora o verbo partir. Presente do indicativo, não tem desinência modo temporal, é nula, é uma particularidade dele. As desinências número pessoas também são particular. Observe, voltamos aí para o verbo amar. No verbo amar, na primeira pessoa, o O, segundo o S, terceira pessoa é nulo. Na primeira do plural é mós, na segunda é is e a terceira do plural é emi. Não há vogal temática na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Não importa se é para a primeira conjugação, se é a segunda conjugação ou a terceira conjugação. É a particularidade dele. Vou passar aqui o verbo vender. Observem que é a mesma característica, só muda o verbo. Agora para o verbo partir, no presente do indicativo. As desinências são padrão. É o padrão do presente do indicativo. Não há desinência modo temporal e a vogal temática na primeira pessoa é nula. VT, vogal temática. DMT, desinência modo temporal. DNP, desinência número pessoa. Para o presente do indicativo, nós temos essas características aí, falando de verbos regulares. Apresentando para vocês o pretérito perfeito do indicativo. No pretérito perfeito do indicativo, também nós não teremos a desinência modo temporal do pretérito perfeito. Ela é nula. Na primeira é o i, segunda este, terceira do singular o, primeira do plural mós, segunda estes e a terceira rão. Observem que quando o verbo for de primeira conjugação, haverá uma troca na vogal temática na primeira, olha lá. E também a vogal temática mudará para o O na terceira do singular. Pretérito perfeito do indicativo. Observem a característica dele, não há desinência modo temporal. A desinência número pessoa permanece porque é característica do verbo. E não há na segunda conjugação, não há primeira pessoa. Vogal na primeira pessoa. Isso para os verbos de segunda conjugação do pretérito perfeito do indicativo. Partir, que é a terceira conjugação, nós temos aí a seguinte característica. Desinência modo temporal é nula. As pessoas, número e pessoa. E também não haverá a primeira
na primeira pessoa a vogal temática. Isso para os tempos do pretérito perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo é o primeiro tempo verbal que ele é todo completo, ele tem todos os morfemas, ele tem toda a estrutura morfológica do verbo. Pegamos aí a primeira conjugação, o verbo amar, o radical, padrão, se repete, a vogal temática a desinência modo temporal, característica do pretérito imperfeito do indicativo é o vá, com diferença somente na segunda do plural, que é o vé. As desinência número pessoa, na primeira não tem nulo, a segunda é o s, terceira é nulo, primeira do plural mós, segunda do plural is e a terceira m. Elas vão se repetir para os verbos de primeira conjugação. Sabendo essa característica, turma, fica mais fácil de nós identificarmos os verbos e o tempo da qual ele está conjugado, ou ele se encontra em determinado texto. Por isso que é importante estar olhando as tabelinhas. No pretérito perfeito, tanto da segunda conjugação quanto da terceira conjugação, a desinência modo temporal é ia, com diferença na segunda do plural ie, certo? E nós temos aí a desinência número pessoa, que permanece a mesma do pretérito imperfeito. Para os verbos de segunda conjugação e terceira conjugação, nós não teremos a vogal temática. A tabelinha ela é bem clara aí. Então, será o quê? A orientação de vocês. Que no pretérito imperfeito do indicativo, nós temos essa particularidade. A desinência modo temporal, tanto da segunda conjugação quanto da terceira conjugação, é ia. No pretérito imperfeito, a desinência modo temporal é o vá. Na segunda, do vender e do partir, vender, segunda conjugação, e partir, terceira conjugação, é o ia. Então, observem isso aí. Então, quando nós estivermos conjugando os verbos em pretérito imperfeito, a primeira conjugação, a desinência modo temporal é vá. E na segunda e na terceira é o ia. Ok? Vamos agora para o pretérito mais que perfeito. Também, ele é uma conjugação completa, ele apresenta tanto radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoa. Observem, na desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito é o rá. Rá para todas as pessoas, com exceção da segunda pessoa do plural. Então, eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. A desinência modo temporal é o rá. Na desinência número pessoa, tanto para a primeira, segunda e terceira, será na primeira pessoa é nula, a segunda pessoa o s, a terceira do singular também é nula, não tem. Primeira do plural, mós. Segunda do plural, is. E terceira do plural, m. Sabendo essa característica, fica muito mais fácil nós sabermos identificar em que tempo o verbo ele apresenta. O pretérito mais que perfeito, segunda conjugação. Observem aí na tela. Temos o verbo vender, todo completo também, o radical, vogal temática, as desinências modo temporal e a desinência número pessoa. Então, sabendo essa característica, como já foi falado, fica mais fácil até de conjugar e saber identificar em que tempo o verbo está. O verbo partir, como exemplo, nós temos aí a mesma estrutura, é a característica dele, ter a desinência modo temporal rá, diferença aí do ré na segunda do plural, e as desinências número pessoa. Futuro do presente do indicativo. Nós vamos ter a característica dele. Como é que vai ser a característica do futuro do presente do indicativo? As desinências modo temporais, o ré para qual pessoa? O ré para a primeira pessoa do singular, para a primeira do plural e segunda do plural. Porque na segunda do singular e terceira do singular,
é orar, mas a terceira do plural vai ser ra, no caso rã, né? Aí, mas essa é a característica do futuro do presente do indicativo. Então, quando vocês observarem um verbo que tiver aí com essa característica, ele vai estar conjugado no futuro do presente. E as desinências número pessoa, primeira e, segunda is, na terceira do singular é nula, observem, na primeira do plural, mós, na segunda, is, na terceira, ó. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Assim sucessivamente, se você colocar um outro verbo de primeira conjugação, você vai seguir essa característica que nós estamos comentando. Aqui nós temos o verbo vender seguindo a mesma lógica. É as mesmas, desinência modo temporal, só muda mesmo, no caso aqui, que é de segunda conjugação, mas a ideia, a característica do presente do indicativo é essa que nós estamos apresentando aí na tabela. Se trocar o verbo vender pelo verbo escrever, só vai mudar mesmo o radical, mas a desinência modo temporal e a desinência número pessoa, que são padrão do tempo verbal, não muda. Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. A mesma situação para o verbo partir. Observem aí na telinha que é padrão a desinência modo temporal e desinência número pessoa, só mudou aí mesmo a vogal temática porque especifica para nós que é de terceira conjugação e o radical do verbo, certo? Continuando. Futuro pretérito do indicativo, a desinência modo temporal é o ria, com exceção da segunda do plural rie. E as desinências número pessoa, para a primeira, nula, segunda, es, terceira, nula, primeira do plural, mós, segunda do plural, is e terceira do plural, em. Então, ficará eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Se você trocar por outro verbo de primeira conjugação, só vai haver aí a troca do radical. A vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoa seguirão essa tabelinha aí. Assim como no verbo vender, observem, desinência modo temporal, desinência número pessoa. E o verbo partir, ok? Então, nós temos aí a característica da desinência, tanto o modo temporal que indica, uria, vai indicar para nós que o verbo está conjugado no futuro do pretérito. Bem, vimos aí a estrutura morfológica dos 6 verbos do modo indicativo, né? Cada um deles tem a sua particularidade, tem a sua desinência, que especifica em que tempo o verbo está conjugado. Agora nós veremos o pretérito do subjuntivo, o pretérito imperfeito, mais o futuro do presente, ok? No presente do subjuntivo não haverá vogal temática para nenhuma das pessoas. A desinência modo temporal é o a e desinência número pessoa que nós estamos vendo aí na tela. Pretérito imperfeito, a desinência modo temporal será o SSE. No caso aqui, primeira conjugação, radical, vogal temática, e a desinência modo temporal, SSE para todas as pessoas do discurso. A desinência número pessoa, primeira nula, segunda o S, terceira nula, primeira do plural mós, segunda is e a terceira M. Então, se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Não tem mistério. Sabendo a desinência e em que tempo ela pertence, tranquilo na conjugação. Verbo vender, segunda conjugação, e aí nós temos a característica da desinência modo temporal, observem aí. E na terceira conjugação, pretérito imperfeito. A desinência modo temporal, observem, e a desinência número pessoa são o padrão aí do pretérito imperfeito do subjuntivo. E para nós finalizarmos, nós temos o futuro do presente do subjuntivo. Eu quero que vocês observem que nós estamos aqui com o verbo amar, que é de primeira conjugação.
radical, vogal temática, observem. A desinência modo temporal é o R para todas as pessoas. Desinência número pessoa, olha só, gente, aqui é diferente. Essa é uma característica própria do tempo, do futuro e do presente. Na primeira pessoa é nula, segunda é essa, a terceira é nula. A primeira do plural é o mós, a segunda é o des. É bem diferente de todos que nós já vimos, né? Então, no futuro do presente, a segunda do plural, nós temos a desinência número pessoa des, que é característica do futuro do presente. E a terceira do plural, o em. Então, fica quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Então, é a característica dele. Isso para a primeira conjugação. A segunda, o que muda somente é o radical e a vogal temática. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Então, nós temos aí a segunda conjugação e a terceira conjugação. Observem aí na telinha. Segue a sequência da desinência modo temporal do futuro do presente e as desinências número pessoa. Turma, ficamos por aqui. Façam os exercícios da apostila. Olhem a tabelinha. A tabelinha ela vai direcionar vocês a saberem melhor, se aprofundar melhor quem são as desinências modo temporais, indicando em que tempo o verbo se encontra. E também a tabela que indica a desinência número pessoa, que vai facilitar aí para vocês nas conjugações. Boa aula e até a próxima. Tchau!